sempre e Oi meninas, está começando mais um vídeo, então sejam muito bem-vindas aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um Revitaliza e Fala. E o assunto de hoje que eu quero trazer para vocês é um assunto que é considerado bem polêmico, mas que já faz um tempo que eu queria trazer ele aqui com vocês. E o tema é liberdade capilar. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para estar recebendo meus vídeos aí todos os dias. Então, sem mais delongas e sem enrolação, bora pro vídeo. E para quem não me conhece, eu me chamo Silvana e esse é o Manual da Crespa. Vou começar fazendo uma revitalização. Vocês podem notar que a câmera está um pouquinho mais longe, que eu estou pensando em assim, abordar alguns assuntos, fazer alguns quadros aqui, e eu estou testando a melhor forma de fazer isso aqui, conversando com vocês. E eu vou fazer uma revitalização no meu cabelo, porque eu finalizei ele ontem, né, depois do meu corte, e eu quero trazer uma revitalização dele aqui junto com vocês, pra gente ver como é que ele tá no Day After. E também vamos conversar um pouquinho sobre a tal liberdade capilar, o que vem ocorrendo aí nos últimos tempos, se tem mesmo liberdade capilar ou se é só uma fachada. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, você vai deixar sua opinião para mim, para eu também estar aí sabendo o que você pensa sobre isso. Para começar essa revitalização, vamos precisar de um borrifador. Já vou pegar meu borrifador de água aqui, ó, o de sempre, e vou começar borrifando aqui para soltar esse cabelo, gente. Ó. Vou soltando da raiz. Pra quem não assistiu, eu fiz um corte no meu cabelo, tá? Eu cortei meu cabelo, tirei minhas pontas, né? Corte de manutenção. Não é nada surreal, não pense que é nada surreal. Eu fiz um corte de manutenção no meu cabelo. E eu finalizei, né? E agora eu estou aqui trazendo o Day After dele para vocês, tá? Então tem o vídeo do corte, o vídeo da lavagem, o vídeo da finalização e agora tem o vídeo do Day After desse corte, tá, gente? Pra gente ver como é que ficou, se ficou legal mesmo, se não ficou, a gente vai descobrir aqui juntinhos, tá? Então, gente, vou falar um pouquinho com vocês, vou usar um olhinho aqui também, um pouquinho de óleo nesse cabelo. Um pouquinho de óleo antes da gente começar, né, já com a parte do secador. O que eu tenho para falar com vocês é que liberdade capilar, quando vocês ouvem essa palavra, essa frase, o que vocês pensam sobre liberdade capilar? Quando eu ouço essa palavra, eu entendo liberdade capilar como eu ter a liberdade de usar, de fazer o que eu quiser com o meu cabelo, a hora que eu quiser, a hora que me der na telha, sem críticas, sem que haja críticas. Eu acredito que isso é liberdade capilar. Porque quando você está preso a algo, você não pode fazer o que você quer. Então, quando você tem a liberdade, você faz o que você quer. Enfim, aonde eu quero chegar nisso com vocês, gente? De uns tempos pra cá, eu comecei a entender que às vezes, muitas das vezes, nós que temos cabelo crespo, cacheado, nós pregamos muito sobre liberdade capilar. Nós pregamos muito sobre aceitação. E de uns tempos para cá eu comecei a perceber como, não só na minha vida, como na vida de várias outras mulheres que eu vejo no Instagram, como isso tem sido acirrado, como isso tem sido como uma lei ali para elas seguir essa liberdade capilar, mas é como se fosse uma liberdade entre aspas, porque eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uns tempos atrás. Eu tenho cabelo crespo, natural, e eu alisei o cabelo, fiz uma escova no cabelo, não foi essa agora que eu fiz, tá? Já tem uns 6 meses, uns 4 meses atrás. E aí teve um comentário no meu vídeo dizendo assim, não é vocês que pregam tanto cabelo crespo e alisam? E eu fiquei pensando, o que é liberdade capilar? Gente, desde esses 4 meses eu comecei a pensar, o que é liberdade capilar se não eu puder usar o que eu quero, fazer o que eu quero? E vamos lá, vamos chegar onde eu quero. Gente, eu comecei a pensar que eu mesma, tenho pregado uma liberdade capilar que às vezes a gente priva a pessoa aquilo.
É como que, da mesma forma que antes eles faziam com que a gente tivesse que aceitar os padrões de cabelo alisado, é como que se a gente hoje quer fazer as mulheres crespas aceitarem o seu cabelo crespo. É como se a gente impusesse. Você tem que ser assim. Você tem que usar assim. E, gente, eu comecei a pensar. De uns tempos pra cá, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu vi muitas coisas acontecerem e eu comecei a pensar, gente, a vida é muito curta pra gente se prender em só uma coisa, em um só algo. A vida é muito curta pra gente ficar preso num tipo só de cabelo, numa cor só de cabelo, num estilo só de cabelo, num cabelo só natural, num cabelo só alisado, num cabelo, sabe? Num cabelo só longo, num cabelo só curto. A vida é muito curta pra gente ficar se prendendo nisso e querer impor às pessoas a forma que você tem que usar o seu cabelo, que você tem que ter o seu cabelo. Então eu comecei a pensar, que eu tô sentindo que eu tô pregando a liberdade capilar da forma errada, porque eu já fiz vídeos aqui pra vocês, eu já falei assim, você deve se aceitar da sua forma, e quando você se aceitar, gente, eu acho que comecei a trabalhar isso em mim, comecei a perceber que a forma que nós devemos nos aceitar é a forma que nós gostamos do que olhamos e vemos. É olhar, se achar bonita, se amar e pronto. Ah, mas vai se arrepender de ter alisado o cabelo. Isso é um problema para o futuro, gente. Vamos viver o hoje, viver o agora. Porque a vida é muito, realmente muito curta para você se prender a padrões. E eu tenho notado e visto, tanto nas redes sociais, várias meninas que foram alisadas, que eram crespas e alisaram, pessoas ali, ó, nos comentários falando coisas horríveis. Ah, logo, logo, estragou o cabelo. Ah, logo, logo tá voltando. Ah, gente, liberdade capilar é ela ter liberdade para fazer o que ela quiser. Não tem a liberdade de ir e vir, a gente não luta por essa liberdade. Então eu acho que em algum momento as mulheres crespas, em algum momento elas colocaram que é necessário você ter o seu cabelo natural para você ser uma crespa. E não, ter um cabelo natural ou alisado, o seu cabelo alisado não vai te tornar menos negra do que eu, o seu cabelo alisado não vai te tornar menos preta do que eu. A história vai ser a mesma para mim e para você, porque isso está no nosso sangue. Sabe, a história dos negros, a nossa história de luta, a história para chegar até onde nós chegamos e conquistar o que nós conquistamos até aqui hoje, isso não vai mudar por causa do seu cabelo, porque você é uma preta que resolveu ficar loira, porque você é uma preta que resolveu ficar ruiva, uma preta que resolveu alisar o cabelo, ficar lisa. Isso não é você estar imitando branco, querer ser branca, jamais. Isso é só as pessoas usando o que gostam, o que querem e aproveitando a vida, porque a vida é curta. Comecei a pensar, gente, como a vida é curta pra gente ficar se prendendo e julgando as pessoas por elas não estarem naquele padrão que a gente quer, que a gente colocou. Então eu falei, gente, a partir de hoje eu vou gravar um vídeo pro canal, eu vou falar sobre isso, porque, gente, as mulheres hoje, elas estão lutando por sobrevivência, na verdade, e para elas ficarem ali, ó, jogando uma contra a outra e falando, gente, seu cabelo é liso, então você é menos negra do que eu, você tá querendo ficar branca, você tá querendo... E, gente, não! Aonde tá escrito que o cabelo loiro só pode ser para branco? Aonde tá escrito que o cabelo liso só pode ser para branco? Gente, a gente tem que ter o direito de querer mudar e a liberdade de poder mudar. Porque quando a gente muda e vem julgamentos, é porque as pessoas acham que você tem que viver naquele padrão. Então eu comecei a pensar muito isso. E teve um vídeo que eu gravei aqui, que foi do último alisamento que eu fiz no meu cabelo, que eu alisei meu cabelo, e que eu já vim preparada, eu já vim armada por causa desse outro comentário que teve no meu vídeo. Eu já vim preparada, eu falei, gente, eu já vou falar, ó, e quem vier falar sobre eu ter alisado meu cabelo, que eu prego que eu defendo tanto cabelo crespo e vim alisar meu cabelo, ó, já vou dizendo, meu cabelo é meu. Gente, eu já vim preparada, porque eu já sabia que eu poderia ter julgamento, então eu já logo vim preparada e falei, ó, já vou deixar claro, o cabelo é meu. Então, tipo, é muito ruim. Eu fiquei com uma sensação depois disso muito ruim, de tipo, eu ter que me explicar, eu ter que dizer, eu ter que dar sabe, eu tenho que me justificar por algo que eu fiz, que é da minha liberdade, do meu direito, se eu quiser fazer. Então eu comecei a ver que eu
Eu mesma, gente, eu tô falando de mim, eu me coloco em primeiro lugar. Eu olhava pra essas mulheres, pra essas pessoas que alisam o cabelo, essas mulheres, eu falava assim, elas não se aceitam do jeito que elas são. Mas, gente, depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida de uns meses pra cá, eu comecei a entender que parar pra viver, pra julgar, pra olhar o outro, é tão estúpido, acho que essa é a palavra, é tão são coisas tão supérfluas, coisas que não vão mudar nada. Você não vai deixar de ser negra por ser alisada, ou porque o seu cabelo tá loiro, você é uma preta do cabelo loiro. Isso não vai mudar a nossa história, a nossa luta, o que nós realmente corremos atrás, né? Que a gente luta de verdade para conquistar o nosso espaço todos os dias. A cor da pele não muda, isso nunca vai mudar. Então, assim, liberdade capilar, eu acho que ela está sendo pregada de uma forma totalmente errada. Liberdade capilar é você ser quem você quer ser, do jeito que você quer. Não interessa se você vai estar de rino, meu amor, vai ali mexer no teu nariz, mexe no que você quiser, o teu corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. E se você se sentir bem, tá maravilhoso. A opinião dos outros não deve ser importante na sua vida. A opinião dos outros você pega e joga fora. Porque o que importa é o que você tá sentindo, o que você quer pra você. Então, assim, eu trabalhei isso dentro de mim faz muito tempo para eu vir falar aqui com vocês. Porque eu me vi nessa sociedade de que julga as pessoas por elas não se identificarem com o cabelo crespo, não se identificarem com o cabelo natural e querer ali empurrar a garganta abaixo as pessoas que elas têm que ter o cabelo natural. Isso vai mudar o quê? O que um cabelo muda na vida de uma pessoa? Isso vai mudar a minha história, vai mudar minhas raízes, vai mudar a minha luta, isso vai me tornar branca, por isso eu não vou mais poder lutar pela causa dos negros. O que isso vai mudar? Não vai mudar. Eu vou poder lutar da mesma forma, eu vou poder correr atrás da mesma forma, eu vou. Tudo vai ser normal, entendeu? Ali na minha certidão de nascimento, não vai trocar de preta para branca só porque eu alisei meu cabelo, só porque eu pintei meu cabelo de loiro. Isso não vai mudar. A mesma forma é você querer cortar o seu cabelo. Ah, vou cortar hoje, vou raspar meu cabelo. Tem gente que vai falar, era muito mais lindo antes, por que, que você fez? Quando a morena fica loira, uma morena iluminada. Ah, você tinha o cabelo, o preto combinava mais com você. Esse agora ficou horrível, mas e ela? Ela tá se sentindo bem, não tá? Ela tá se sentindo muito bem com isso. A autoestima dela não foi lá em cima. Gente, tem uma blogueira que eu amo, eu amo ela, eu gosto muito dela. E ela tinha o cabelo pretinho. E ela foi e deixou loiro. E aí todo mundo falou, não vai ficar legal. Não vai combinar com você. Porque ela é pretinha, retinta, sabe? E aí falaram isso. E ela surpreendeu, gente. Com o loiro iluminado dela. Ficou a coisa mais linda. Ficou perfeito. Não tá escrito que você não pode fazer. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, volta aqui na revitalização. Vamos terminar essa revitalização pra gente poder finalizar o vídeo. Bom, gente, ó, soltei o cabelo. Gente, eu falei tanto que eu até esqueci da revitalização. Como pode, né? Ó, agora vou usar um pouquinho do olhinho aqui no cabelo de novo. Depois desse corte, eu achei que eu não tava vendo diferença nele, mas eu estou super vendo diferença. É um corte para um cabelo que você quer realmente volume, gente. Entendeu? Vou até passar um pouco de pente garfo, porque é um corte para quem gosta de volume mesmo, sabe? E eu amo volume, amo, adoro volume, gente. Assim, não sei viver sem volume. Ó, eu gosto dele assim.
Bem volumoso mesmo, ó. Bem volumoso. Então, gente, vamos finalizar esse vídeo aqui. O que eu quero falar com vocês é que acho que vocês conseguiram entender, né, onde eu queria chegar. O que eu quero falar sobre ter realmente liberdade capilar, o que realmente é você ser livre para usar o seu cabelo da forma que você quer, sem que haja julgamentos. Eu sei que eu fui uma pessoa que eu errei. E, tipo, hoje eu vejo isso e eu falo, nossa, me arrependo muito de julgar as pessoas, de nem perceber que eu cheguei a um ponto de julgar as pessoas por usarem o que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Mas foi o que eu disse pra vocês, chega um momento na vida da gente que a gente começa a ver as coisas acontecendo ao nosso redor e a gente começa a pensar que coisa fútil você focar e pensar nisso. Então eu digo pra vocês, usem o que vocês querem, vistam o que vocês querem, usem o cabelo do jeito que vocês quiserem, curtinho, longo, cacheado, crespo, alisado, só sejam felizes. Eu só quero que vocês, mulheres, sejam felizes, vocês só precisam disso, é o que importa, porque, gente, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, as mulheres elas têm sofrido muito. Elas têm passado por muitas coisas, por medos, e o mínimo, né? O mínimo é ela poder se expressar e ser quem ela quer ser. Então, hoje eu falo pra você, mulher, viva hoje, seja hoje o que você quiser ser, use o cabelo que você quer usar, use a roupa que você se sente bem usando e seja feliz. Eu só peço isso pra você, seja muito feliz mesmo, e não se prenda a comentários dos outros, opiniões que não vão te agregar. Ó, bloqueia e seja feliz. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tô há tempos querendo fazer esse vídeo, falar com vocês um pouco sobre isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham me entendido, que eu vim passar aqui pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado muito. Deixe os comentários de vocês aqui, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para receber minhas notificações aí todos os dias, porque eu gravo conteúdo para vocês aqui no canal todos os dias, tá? E não esquece de estar compartilhando esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. E, gente, eu tô até pensando, né, quem sabe a gente gravar um quadro que a gente conversa mais a profundo aqui, vocês deixam algumas sugestões, algumas perguntas para mim aqui, que seja focado no nosso mundo capilar. E aí a gente vem conversar aqui mais de pertinho, que eu gostei muito dessa conversa. E é isso, gente. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!